Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio da série Caminhos para a Cura. Nós sempre começamos com um pensamento. Eu gosto muito de filosofia e um dos filósofos que eu mais gosto é o Trigueiro. Ele falava o seguinte: a natureza é o templo onde a alma se reencontra com o divino. E se nós observarmos a natureza, nós vemos os pássaros louvando todos os dias pela manhã a vida. Os animais deveriam ser livres, Infelizmente a gente ainda prende animais da mesma forma que nós estamos presos em nossas próprias casas. Mas a vida é muito mais do que isso. A vida é liberdade, a vida é escolha. E nesse movimento de vida nós encontramos algo que não existe palavras para descrever. É o poder da cura. E foi por isso que hoje eu convidei a Ida Sozzi, essa especialista numa prática tão transformadora. Seja bem-vinda, Ida. Obrigada. Conta pra gente o que é a ecoterapia e como que você entrou em contato com essa terapia tão renovadora. Sim. Primeiro eu queria agradecer o convite. É muito bom a gente poder trazer um pouquinho da ecoterapia, o conhecimento das pessoas, essa prática que vem crescendo tanto e que traz tantos benefícios, né? A ecoterapia ela é uma terapia complementar, que ela tem como principal agente o cavalo, que trabalha com uma equipe multidisciplinar e interdisciplinar nas áreas da saúde, educação e equitação, trazendo benefícios biopsicossociais para as pessoas com deficiência e ou com necessidades especiais, e também trazendo uma melhora na qualidade de vida, tanto dessas pessoas como das suas famílias. A ecoterapia na minha vida teve uma história muito bonita. Eu sempre viajava para o interior, gostava dos cavalos, mas não tinha tanta proximidade. Eu sempre, quando vou falar sobre a ecoterapia, eu cito uma pessoa que é muito especial para mim, que é o meu sobrinho, meu afilhado, e ele fez a ecoterapia quando era pequeno, e depois de tantas terapias que ele fez, a gente percebeu que na ecoterapia ele realmente tinha se encontrado e a evolução dele foi muito significativa. E eu fiquei muito curiosa com isso e quis conhecer de perto. Não tinha formação na área da saúde, não tinha formação na área da educação, eu trabalhava numa área administrativa, mas com muita insistência eu consegui que as pessoas me aceitassem e eu fizesse esse curso. Esse curso foram 4 dias de uma verdadeira transformação na minha vida, em que quando chegou no final eu falei, é isso que eu quero fazer para a minha vida. Os cavalos são maravilhosos, eu amo os cavalos e ainda vou ajudar as pessoas, então é isso que eu quero para a minha vida. Bom, daí eu fui buscar formação. Eu trabalhava numa escola muito grande em São Paulo, onde eu sou mãe de 3 filhos, já adultos hoje, mas na época estudavam lá. Então eu precisava continuar trabalhando também, e era um lugar que eu gostava muito, mas fui buscar a formação. Então eu fiz uma faculdade de pedagogia, emendei com uma pós em psicomotricidade, que tem uma correlação muito grande com a ecoterapia. E em um determinado momento da minha vida eu pude me dedicar totalmente a trabalhar com a ecoterapia mesmo, né? Então foi quando eu, depois de 26 anos numa escola trabalhando, eu encerrei esse ciclo e comecei esse novo ciclo para me dedicar somente a ela, e que eu não me arrependo, que foi maravilhoso e tem transformado a minha vida também. É muito interessante, o movimento que a vida faz, Então, muitas vezes a gente vai por um caminho e em determinado momento a gente tem que escolher uma outra alternativa, no seu caso, uma outra profissão mesmo. Sim. Muito interessante, e que bom que você se realizou nisso. Eu costumo dizer que não tem
tempo, não tem idade, né? O importante é você poder acordar um dia e não reclamar que você está indo para o trabalho. Com certeza. Né? Que você espera chegar a semana, porque você gosta do que faz. E trabalhar com aquilo que realmente você acredita, que você gosta, isso não tem preço. Sim. Né? Para quem segue o nosso canal, sabe que eu gosto muito da psicologia positiva e do Martin Seligman, que fala sobre o propósito. Então eu sempre bato nessa tecla. Qual é o propósito da sua vida? Né? Se você não encontra esse caminho, esse fogo que te faz levantar todos os dias e entender que você está colaborando com a sociedade, com o planeta como um todo, não existe outra razão para a vida, né? Você tem que entender que aquilo que você faz com coração, com dedicação, é aquilo que você está contribuindo efetivamente. Eu acho que a gente não está nessa vida por acaso. Exatamente. E todo mundo tem que deixar um legado. Sim. Né? Sim. E, poxa, né? Que é maior legado do que você contribuir com a vida das pessoas. Exatamente. Né? Falando um pouquinho do histórico, né, da ecoterapia, de como ela surgiu, né? O cavalo, ele está presente na vida do homem, acho que desde sempre, né? Mas existem relatos de 400 anos antes de Cristo que na Grécia o cavalo já era indicado para preservar e melhorar a saúde. Nossa. Né? Mas um fato que aconteceu e que chamou muita atenção foi na década de 40, na Dinamarca. Uma jovem de 16 anos, chamada Liz Hartel, ela foi acometida de poliomielite, muito gravemente. E ela passou a utilizar a cadeira de rodas. Só que antes dela ficar doente, ela já fazia equitação. E ela indo contra todos e contra tudo, mesmo cadeirante, ela continuou fazendo equitação. Passado 8 anos, ela foi para a Olimpíada de 1952 e foi medalhista, né? Conseguiu uma medalha de prata na categoria de adestramento. E as pessoas só se deram conta da verdadeira condição dela, condição física, quando ela desceu do cavalo. E ela fez uso de 2 muletas canadenses que ela usava. Então, a partir daí, surgiu, né, uma curiosidade e os estudos começaram, né, em relação ao que era, o que o cavalo podia proporcionar, o que era aquilo, em toda a Europa praticamente, e no Brasil na década de 80. Então, aqui no Brasil não é tão assim antigo, né, mais recente, mas em 1980 então começaram também alguns estudos e algumas práticas, né? Em 1989 foi fundada a Associação Nacional de Ecoterapia, né? Que a sede fica em Brasília, e desde então ela vem preparando os profissionais, né, na área da saúde, educação e equitação, para que eles possam atuar na ecoterapia, né? Então existe esse curso preparatório em mais de um nível, né? Então existe toda essa preocupação nessa formação, inclusive também a formação e preparação do cavalo, não é qualquer cavalo que trabalha na ecoterapia. Certo. Em 1997, o Conselho Federal de Medicina, ele reconheceu a ecoterapia como uma prática terapêutica, né? Então, desde então, a ecoterapia vem crescendo muito em praticamente todos os estados do Brasil, né? E as pessoas vêm buscando formação, e estudando e se aprimorando cada vez mais, né? Para a gente poder atender da melhor forma esse público. Sim. Vale ressaltar que nós estamos em Piracaia, né? A Ida mora aqui em Piracaia também, e aqui na região é bem desenvolvido, né? Essa questão da ecoterapia, a gente pode encontrar alguns locais que trabalham com isso, né? É isso mesmo. Em 2018, eu sabia que Piracaia não tinha ecoterapia. Em 2018 eu apresentei um projeto através da APAE. Eles se interessaram muitíssimo, né? E só que veio a pandemia depois, né?
E aí somente em 2023 que realmente foi concretizado. E, então a gente vem atendendo, atualmente nós atendemos 20 crianças, em sua maioria, alguns pré-adolescentes, né, que se beneficiam gratuitamente dessa terapia, né? Aqui em Piracá, então, eu coordeno essa equipe, né, sou coordenadora técnica e também trabalhei em várias ecoterapias em São Paulo, em Barueri, então trazendo toda essa experiência, né, e um trabalho sério, né, um trabalho muito importante. Sim. Ida, muitas pessoas associam a ecoterapia a uma reabilitação física, mas a gente sabe que é muito mais do que isso, Sim. né? Como que você definiria esse processo de cura? Quando a gente fala de cura, né, a cura é uma palavra que ela é muito forte, né? Então, eu não gosto de usar a palavra cura no sentido de que a pessoa começa a foi procurar ecoterapia porque ela tem uma deficiência, né? E que a ecoterapia vai curar, né? A gente às vezes escuta pessoas falando que o cavalo cura, né? A gente precisa entender um pouco o que é essa cura, né? O cavalo ele pode transformar a vida, sim, né? de muitas pessoas, mas pensando na parte técnica, né? Do que uma pessoa com deficiência, um autista, uma pessoa com síndrome de Down procura ecoterapia, a gente vai trazer melhora na qualidade de vida dessa pessoa, né? O cavalo ele tem uma característica, por que a gente usa o cavalo? Né? Por que não poderia ser um outro animal? O cavalo tem uma característica no passo. O cavalo tem 3 andaduras, né? Tem o passo, o trote e o galope. Geralmente nós usamos o passo na ecoterapia e o cavalo provoca para quem está em cima dele inúmeros impulsos, né? E estímulos, né? E impulsos motores, estímulos motores, e nisso a gente atende durante 30 minutos, porque 30 minutos foi comprovado cientificamente que a quantidade de estímulos que a pessoa pode receber, que já é muito grande, Certo. são até 21.000 estímulos, né, que a pessoa pode receber. E então, durante esses 30 minutos, a gente vai trabalhar o que é necessário para aquela pessoa. Então, quando a pessoa nos procura, a gente feito uma anamnese, ela precisa de uma autorização médica, porque assim como é indicado para muitas patologias, também existem as contraindicações. E sendo autorizado, a gente começa o tratamento focando no principal, qual é a queixa principal, qual é o primeiro objetivo imediato e depois trabalhando outros objetivos. Então, o que a gente percebe? Que além, mesmo que uma pessoa nos procure, um cadeirante nos procure, e que tenha ali as questões motoras a serem trabalhadas, mas a gente não está trabalhando só isso, né? A gente está trabalhando autoestima. Então, pensando num cadeirante que está enxergando o mundo já numa altura, sempre sentado, cadeira de roda, ele vai estar em cima de um cavalo, um ser de 400 a 500 quilos, né, em que ele está podendo realizar aquela prática, né? Então, a autoestima, o autocuidado, porque quando a gente fala de ecoterapia, ecoterapia não é passeio, ela faz o passeio, mas ela não é só passeio. Dentro desse passeio tem muita coisa envolvida. Então, você tem o cuidado com o animal, você desperta ali uma sensibilidade da pessoa em relação ao animal. Você desperta ali um vínculo, né? Criado um vínculo, não só com o terapeuta, com o condutor que está ali cuidando do cavalo, mas principalmente com o animal, né? Quando eu falo que a ecoterapia não é só a montaria, né? Do chão você pode realizar a ecoterapia. Um simples escovar o cavalo ou alimentar o cavalo já está trabalhando uma série de questões emocionais, né? De autoestima, de autocuidado, de coordenação motora, né? Então são inúmeros relatos, né?
do que a ecoterapia pode proporcionar com simples, por exemplo, uma simples alimentação. Certo. Né? Então, Sim. é bastante coisa, é bastante muitos Sim. benefícios. E quando as pessoas procuram o tratamento, como funciona? Ele tem um período, ele é semanal, você comentou que é 30 minutos a sessão, é sempre o mesmo cavalo? Você poderia explicar um pouquinho do tratamento em si? Sim, geralmente uma vez por semana, né? O tempo, a gente não consegue delimitar um tempo, né? Então, a gente começa a observar alguma evolução, sempre existe algum tipo de evolução, por mínima que seja, sempre existe. E o cavalo, ele traz uma evolução rápida, né? Então, às vezes, em semanas, 2, 3 semanas, você já consegue, dependendo do quadro, lógico, você já consegue perceber uma evolução. Então, como eu disse, né, passa por uma autorização médica, é feita uma anamnese, como normalmente é feita, né, com outras terapias também. E aí, a partir desse momento, a gente começa a traçar os objetivos, né? Então, durante essa sessão, o terapeuta, a gente procura colocar o mais adequado. Como se trata de uma equipe multidisciplinar, né, se você tem normalmente, né, e minimamente, você precisa ter na equipe, né, o condutor, que é a pessoa ali responsável pelo cavalo, né, pelo preparo desse animal, o equitador, que aí é o preparo, a escolha do animal correto e o preparo desse animal. Não é qualquer cavalo que trabalha na ecoterapia, né? Às vezes a pessoa tem uma ideia de que o cavalo estava no esporte, já trabalhou muito, está cansado, está velhinho, manda ele para a ecoterapia. Não é bem assim. Certo. Os cavalos têm que ser saudáveis, então o equitador, ele tem o trabalho dele é na escolha do cavalo no correto, né, na andadura correta, na equipe não só. Aí podem trabalhar o fisioterapeuta e o psicólogo, mas por ser uma equipe multi, né, você pode ter outros profissionais, educadores físicos, fono, terapeuta ocupacional. Então, quanto melhor, né, e maior for essa equipe, né, na hora de você direcionar um trabalho para aquilo que aquele praticante precisa, e só fazendo um parênteses aqui, a gente fala praticante, que é a pessoa que pratica a ecoterapia. Então, dentro do universo da ecoterapia, nós chamamos de praticante. Certo. E então, porque assim facilita na hora de você direcionar. Então, se é um aspecto motor, né, o fisioterapeuta vai atender, mas ao mesmo tempo o psicólogo vai ajudar nessa questão da aproximação do cavalo. Né? Pensa uma criança, chega um animal enorme perto dela, então pode gerar medo no início. Sim. E isso também é muito curioso, porque a gente não sabe qual vai ser a reação, né? Então a gente sempre se prepara para tentar fazer com que essa primeira experiência, esse primeiro contato com o cavalo seja o melhor possível. Tem crianças que às vezes não querem montar de primeira, mas a gente sempre envolve o cavalo em qualquer atividade que a gente for fazer, mesmo no solo. Ou tem crianças que de repente na primeira já saem montando e abrindo um sorrisão, né? Então, voltando à tua pergunta, a gente não tem um tempo determinado, vai depender muito da evolução de cada praticante, né? Essa resposta vai depender muito dele, né? E também a importância da participação da família também, né? Porque eu sempre digo que quando a gente vai receber a criança antes de ir para terapia, a gente pergunta: oi, tudo bem? Como é que ele tá? Esse como ele tá, né? A gente sempre orienta os pais, porque às vezes uma noite mal dormida, uma mudança de medicamento, alguma coisa que interferiu, né, no sono daquela criança ou no dia a dia daquela criança vai ser refletido na sessão. Certo. A gente vai perceber isso, e quando a gente dá a devolutiva no final da sessão, rapidamente, dizendo como foi, às vezes a família então esquece às vezes de comunicar no início, nos comunica porque aconteceu isso, a gente percebe. Então,
São detalhes que são importantes e a participação da família é muito importante nisso. Mas é importante ser sempre o mesmo cavalo? Sim, bom, existe uma questão, por exemplo, com as crianças com TEA, né? Às vezes é difícil se criar uma rotina, né? Eles precisam dessa rotina para se sentirem seguros e a gente vai criando aos poucos essa rotina dentro do ambiente da ecoterapia. E muitas vezes ela tem já aquele animal que foi apresentado para ela, né, como uma rotina dela, que é aquele cavalo que foi apresentado, né? E às vezes até se você, por algum motivo, você vai precisar mudar o cavalo, porque aquele cavalo precisou descansar aquele dia, alguma coisa, ela percebe, né? Mas ao mesmo tempo também, você está trabalhando também, porque a vida, né, às vezes não consegue. Tem mudanças, né? As mudanças fazem parte. Fazem parte. E também é um motivo de você trabalhar ali, que saiu fora da rotina, de alguma mudança que foi estabelecida. Geralmente a gente procura que seja o mesmo cavalo, né? Mas, e a gente tem que ter algumas opções de cavalo também, mesmo porque o cavalo tem cada uma a sua característica, né? Então, até na andadura também dele, e isso vai influenciar também no que você está buscando como objetivo, né? O comportamento do cavalo também é importante, dependendo. De repente, se você vai colocar um praticante que é muito agressivo, né, que tem uma certa agressividade, você precisa colocar um cavalo que não se importe tanto, né? Às vezes levar um puxão de crino, de levar um tapa, né? Então, isso faz parte. O temperamento do cavalo importa também. Sim, o temperamento dele é importante. Tanto que quando a gente vai avaliar um cavalo para ecoterapia, a gente vai olhar não só a parte da morfologia dele, mas também do temperamento dele. E ele precisa ser treinado para isso, né? Então, quando a gente treina um cavalo para ecoterapia, ele vai receber uma bola na cara, né? Ele vai receber um puxãozinho, um tapinho, um barulho, um grito, uma palma. Ele tem que se acostumar, né? E eles, é incrível como eles realmente entendem o que eles estão fazendo ali. Existe algo muito simbólico na figura do cavalo, a força, a sensibilidade, a conexão, não é? Como que esse animal pode trazer esses benefícios biopsicossociais? Quando a gente fala da parte motora, funcional, neurológica, né, está muito ligada à andadura e esses estímulos que eu falei, né, anteriormente, né? A parte emocional, né, e comportamental está muito ligada de como você vai reagir, durante uma terapia. Então, por exemplo, às vezes a gente tem relatos de falar, mas como é que ele vai ficar em cima de um cavalo durante 30 minutos se ele não para um minuto, ele fica andando o tempo todo? Mas aí que tá, em cima do cavalo, ele não vai poder fazer o que dá na cabeça dele. Ele está em cima de um cavalo, né? É claro que a gente sempre avalia na ecoterapia isso em qualquer situação, o benefício e o risco. O benefício sempre tem que ser maior do que o risco, né? Se está existindo uma situação lá com o praticante ou mesmo externa no ambiente em que o cavalo é um ser que ele é uma presa na natureza. Então qualquer coisa que ele vai imaginar que pode trazer um perigo para ele, ele vai querer sair daquilo, né, daquela situação. Então, tudo isso a gente avalia durante uma sessão e, se for necessário, é interrompido, é retirado o praticante do cavalo, tudo pensando na segurança. E assim também, voltando na relação do praticante com o cavalo ele traz calma, né? Então, após 30 minutos montando o cavalo, ele traz uma sensação de tranquilidade, né?
fora o ambiente também. Você está num ambiente de natureza, você está num ambiente em que você vê pássaros, você escuta, você vê o balanço das árvores, você sente o vento, você sente o sol. Então, tudo isso contribui também de uma conexão, né? O homem, quando ele está em contato com a natureza, de fato, né, existe uma conexão, ele consegue sair de todos os outros estímulos que a vida do dia a dia nos traz e você se reconecta com Deus, você se reconecta com você mesmo, né? Sim. E com a presença do cavalo, eu falo que a terapia, a ciência explica muita coisa na ecoterapia, mas eu sempre falo que tem uma coisa mágica ali também, né? Você está em cima de um ser vivo, né? Que tem 400, 500 quilos, que se soubesse da força que ele tem, não deixaria ninguém montar sobre ele, né? E ele está ali oferecendo o dorso dele. E ele respira com você, ele mexe o rabo, ele balança a cabeça, o pescoço, e tudo isso você está ali em cima sentindo, né? Então, e o sentimento de gratidão, né? Por eles realmente ser esse seu parceiro, nesse momento seu companheiro, né? É uma coisa inexplicável também. Então, muitas vezes, quando a gente se depara com o olhar, né? O cavalo relaxado, com a cabeça inclinada para baixo e o olhar do praticante, né? Ele olha no dentro dos olhos dele e sente, encosta a cabeça e respira junto. É uma coisa maravilhosa. Eu nunca tive muito contato com cavalos, mas as poucas vezes que eu tive essa oportunidade, eu senti tudo isso que você acabou de dizer, né? O quanto ele tem esse olhar carinhoso e parece que ele está olhando dentro de você, dentro da sua alma. Mas ele olha, né? O cavalo ele consegue perceber, né, o batimento do seu coração a uma distância, uma curta distância, quando você se aproxima dele, né? Então, se você está nervosa, se você está com o coração acelerado, ele percebe. Realmente o cavalo ele enxerga a gente como a gente é, sem máscara, né? Ele também não faz julgamentos, né? Ele vai querer ficar com você, vai querer ter essa conexão maior com você se ele sentir em você segurança, né? Se ele conseguir se sentir seguro do seu lado, né? Essa conexão jamais vai deixar de existir. Que legal! E eu sei que você tem uma história com um cavalo. Conta pra gente, né? Sobre o Tadeu. Então, eu falo que quem me conhece, conhece o Tadeu e conhece a minha história com o Tadeu. Esse cavalo eu conheci no Clube Hípico Santo Amaro, onde eu trabalhei alguns anos como terapeuta, e lá sempre tem muitos cavalos que trabalham na ecoterapia, em torno de 11, 12 cavalos, e o Tadeu foi me apresentado um dia. E começamos a trabalhar juntos e eu comecei a perceber o quanto que ele era parceiro, o quanto que ele entendia o momento, e o quanto que, quando encostado na rampa para o praticante poder subir, às vezes para o cavalo é um pouco desconfortável, no sentido de segurança, o quanto ele entendia aquilo. Também quando a gente tirava o praticante dele na hora de um afago, de um agradecimento, de uma alimentação, o quanto que ele se dedicava àquilo, né? E esse cavalo, eu fui me apaixonando por ele. E então eu não me contentava só em chegar lá, já encontrar o cavalo pronto, ir trabalhar e quando terminava, tchau, tchau, né, e cada um para um canto. Então eu chegava na hípica, eu ia lá cumprimentá-lo, falar com ele, fazer um carinho. E no momento que a gente terminava o dia também, as sessões, eu gostava, às vezes montada nele, às vezes levando ele até a baia e tirava o material dele, ficava lá um pouco com ele, acompanhando a alimentação. Ensinei ele a beber água num barril que ele tinha medo de se aproximar, então o barril ficava mais próximo de onde a gente esperava os praticantes. E a gente foi criando essa conexão, né? Então, eu procurava o máximo de tempo
que eu não estivesse trabalhando, que eu estivesse num horário de intervalo para ficar com ele. E começou a passar pela minha cabeça, nossa, já pensou se um dia o Tadeu vai morar comigo? Né? Mas eu morava em São Paulo, num apartamento. O Tadeu trabalhava lá. Ou seja, não tinha condição nenhuma, mas como eu sempre costumo dizer, digo muito isso para os meus filhos e para outras pessoas, um sonho é sempre o começo. Sim. Né? A gente tem que sonhar, a gente tem que ter muitos sonhos na vida. Só que tem sonhos que não dá para ficar só, né, na imaginação. Às vezes você tem que arregaçar as mangas, colocar objetivos. Então, tem coisas que você consegue colocar os objetivos e ir lutando e correndo atrás, e tem coisas que acontecem também porque Deus quer. Sim, com certeza. E acabou acontecendo que eu acabei me mudando para Piracaia, né, na zona rural, e continuei trabalhando em São Paulo. Eu fiz o contrário, então eu mudei para cá e ia para São Paulo. E aí o Tadeu, já com alguns anos de trabalho na ecoterapia, a gente começou a conversar sobre uma possível aposentadoria dele. E que eu insistentemente falava muito sobre isso, falava, eu quero ele se vocês forem aposentá-lo. A minha preocupação, e uma coisa que eu trago que sempre trouxe para a equipe com que eu trabalho, é que a gente trabalha com saúde e a gente não tem que pensar na saúde primeiro do praticante, sim, mas também do terapeuta e principalmente também do cavalo. Sim. Né? Então também a gente tem que saber a hora, no momento que o cavalo tem que parar, que tem que ter uma vida, uma aposentadoria, né? Até com uma forma de agradecimento por tudo que ele conseguiu, né? Trazer para essas pessoas. E com tanta insistência e com essa consciência também desse lugar, né, onde Tadeu ficava, eles me cederam Tadeu. Olha, que fantástico. Então eu sou a tutora dele. Sim. Né, foi um sonho. Quando eu soube da confirmação, então comecei todo o preparo para tê-lo lá. Então hoje ele tem uma vida em liberdade, onde ele se comunica com outros cavalos também, né, que estão ali, vizinhos, e tem uma vida, né, Literalmente uma aposentadoria. uma aposentadoria, né, só que assim, o Tadeu, ele trouxe muitos benefícios para muitas pessoas. Tiveram até que colocar um outro cavalo bem parecido com ele, porque para as pessoas não sentirem tanta falta dele, certo, né? Associarem ele com esse outro cavalo. Só que eu nunca imaginei que o Tadeu, mesmo aposentado, continuaria trazendo benefícios. E isso eu falo por mim, né? O quanto esse cavalo me ajuda, o quanto a nossa relação cada vez mais está se estreitando, esse vínculo está sendo criado, e eu não imagino agora mais tocar a minha vida sem estar com a presença dele. Ai, que bacana. E Ida, nesses anos todos de experiência na ecoterapia, você tem alguma história marcante que você gostaria de compartilhar? Sim. Tem muitos exemplos, né? Eu ficaria aqui o dia inteiro falando, né? Primeiro falando assim da questão da evolução, né? Aconteceram com dois adultos em que os dois eram do meio do cavalo. Um era professor, né, de um curso de equinocultura, e outro um professor de equitação. E os dois tiveram um AVC, e nenhum deles eu atendi, mas eu pude acompanhar, né, a história deles. E eles tiveram uma evolução muito grande. Poxa, por exemplo, esse que era professor na Universidade do Cavalo, ele tanto levou o cavalo, a melhoria do cavalo, ensinar sobre o cavalo, e no fim o cavalo estava ajudando ele, né? Dando essa contribuição para a vida dele. Certo. E esse professor de equitação que chegou lá, foi
foi muito triste quando, né, quando aconteceu, uma pessoa muito conhecida no meio, e quando ele chegou de cadeira de rodas, né, e a gente imaginava, poxa, né, como vai ser e tal. E depois vê-lo, depois de alguns meses, né, sabendo o que estava fazendo em cima do cavalo, porque ele, no final ele era um professor, o cavalo entendendo o que estava acontecendo ali, a galope, né, um ritmo cadenciado, e ele podendo, né, lógico, com toda a evolução que ele ganhou, voltar, né, a sentir esse prazer e que era a vida dele, né, que era em cima de um cavalo, né. Então, essas são duas histórias, assim, falando da parte de evolução que me chamaram muita atenção, e muitos outros exemplos, falando dessa parte de conexão, uma pessoa daqui de Piracaia, que ela não tinha, nós não fizemos de tudo, mas não conseguimos uma autorização médica para que ela pudesse montar o cavalo. Era uma senhorinha, é uma senhorinha, que morava com uma outra senhorinha, então era uma senhorinha cuidando da outra. Mas que, mesmo não tendo montado, das vezes que ela foi à ecoterapia e a conexão dela com o cavalo, o sorriso que ela abriu a primeira vez, que ela pôde encostar a cabeça dela no pescoço do cavalo, a retribuição que aquele cavalo passou para ela, foi um dos momentos que me emocionou, né, na ecoterapia. Assim, de eu falava, tudo bem, pois é, não é só montaria, ela está ali ao lado do cavalo, está desfrutando desse momento, dessa energia que o cavalo está passando, desse vínculo que eles estão criando. Foi muito bonito. E em especial, né, eu falo que eu acredito tanto na ecoterapia que exemplo maior ou melhor de que uma pessoa que recebe até a alta da ecoterapia e consegue transformar o cavalo como meio também de trabalho dela, né? Ou como forma de ter o cavalo como fator principal na vida dela, né? Eu digo através desses meus primos, né? Ele fez a ecoterapia, ele teve muita evolução, e o meu sonho um dia era que ele trabalhasse comigo. E hoje ele faz parte da equipe. Olha, né? que É um rapaz que entende, que faz um trabalho maravilhoso, muito profissional, detalhista em tudo. Foi um cavaleiro, chegou a competir, teve os seus cavalos. Então, no caso dele, o cavalo virou profissão para ele, né? Ele se encontrou, né? Ele se encontrou nesse meio, e para nós ele é uma pessoa fundamental na equipe, né? Então, o quanto que o cavalo transformou a vida dele, né? Você está falando dessa questão da presença, né? O cavalo, ele tem essa confiança, ele passa, né, essa confiança, esse respeito. Como que nós poderíamos pensar de aprender com o cavalo questões como liderança, por exemplo? Sim. Né? O cavalo, ele é um ser da natureza, né? E ele vive em manadas, né? E dentro desse círculo dele, vivendo com outros cavalos, existe sempre um líder, né? Então, é o líder que vai ensinar os potros, né, que chegam, então, que vai aprender, vai ensinar como conviver nessa sociedade deles, né? Então, hoje se fala muito, né, no mundo corporativo, de levar essa vivência do cavalo através da observação, onde se trabalha a liderança, mas que forma de liderança, né, se trabalha ali, né? Então, hoje já há algum tempo e se faz esse trabalho, né, com as empresas também. E que realmente, além de você também estar levando a sua equipe para uma experiência totalmente diferente, também de novo no meio da natureza, com um ser maravilhoso como esse, a quantidade de linguagens que o cavalo transmite, a comunicação dele, né? A gente observa o quanto que isso pode ser levado como ingrediente para muitas equipes ali, na parte de comunicação e liderança.
né? Porque liderança a gente fala que não é aquele que faz tudo, né? Eu sou líder, eu faço tudo, eu mando em tudo, não. A liderança é bem diferente disso, né? É você ensinar, mas que você tenha contribuição de todo mundo, né? Cada um é responsável tem o seu papel ali, né? Você comentou a conexão com a natureza. A gente poderia dizer que seria também uma maneira de se conectar com o divino? Ah, com certeza. Primeiro que esse ser foi criado por Deus, né? Esse ser maravilhoso, né? Então não tem como olhar para um cavalo que sou suspeita, mas na minha opinião é um dos animais mais bonitos que existem, né? Com toda a sua beleza, grandiosidade, eu não consigo achar nenhum cavalo feio, por mais que tentem me convencer. Então, é difícil você não olhar para o ser desse, né? E não pensar que foi, né, criado por um ser também grandioso e maravilhoso, né? Sim. Então, eu novamente eu falo que muita coisa que a gente vê na ecoterapia, né, são muitas emoções ali que são envolvidas, muitas histórias, né, que as famílias nos trazem, que a gente aprende tanto, a gente aprende a olhar a vida de uma outra forma. Antes de reclamar de alguma coisa, a gente tem que tentar lembrar de muitas coisas que a gente ali acolhe e escuta, né? E quando a gente percebe, e não só olhando para o cavalo e percebendo um Deus ali, um Criador, mas também do quanto que aquelas famílias nos dão de exemplo, de força, de fé, de coragem. Então a gente só tem também ali uma explicação que Deus prepara, né, a chegada de uma criança, né, com necessidades especiais e para aquela família, né, porque aquela família ela foi preparada, né, para isso, para receber. É uma família especial. É uma família especial. Claro que muitas vezes, dependendo da situação de cada família, não é fácil. Claro. Não é fácil. Eles ficam cansados, esgotados, muitas mães deixam de trabalhar porque elas precisam acompanhar os filhos nas terapias, né? Então o fardo não é leve. Mas a gente sabe que na vida, a nossa vida ela não foi feita, né, para ser um mar de rosas. Cada um tem né, que levar a sua cruz, como Cristo também levou a cruz dele. Sim. E qual mensagem você deixaria para as famílias que têm dúvida de procurar uma terapia alternativa para esses indivíduos PCD? Bom, eu diria que primeiro tentem conhecer mais a fundo, né? E eu já me coloco à disposição, né? Tentem conhecer a fundo, conversem com um médico que acompanha essa criança, né? Geralmente o médico neurologista conhece bem os benefícios da ecoterapia e indica e contraindica. Tentem conhecer a fundo o que né, com um profissional, com um lugar que faz um trabalho sério, né? E tenham fé, né? Eu acho que grande parte de qualquer tratamento, não só da ecoterapia, mas de qualquer outro, a fé tem uma importância muito grande. Qualquer coisa que você for realizar na sua vida, se você não acreditar, não faz sentido você fazer, né? E eu diria que acredite, né? Tenha fé, tenha paciência, né? Que na ecoterapia, se a gente não tiver essa fé e essa paciência, né, e esse amor, né, o amor aos cavalos e amor às pessoas, jamais ela se concretizaria, né? E como que as pessoas podem entrar em contato com você, conhecer mais sobre a ecoterapia? Sim. Bom, aqui em Piracá eu coordeno essa equipe, né, do Instituto Andar, mas vocês podem me procurar pelo Instagram. Meu Instagram é ida_sose
e eu teria o maior prazer de conversar com vocês, de explicar, de bater um papo, de fazer vocês conhecerem mais a fundo. E também, não só das famílias que procuram terapia, mas de profissionais que queiram se especializar nessa área ou que já estão na área e de repente têm vontade de ter o seu próprio centro. Então eu me coloco à disposição. Ida, que mensagem linda, né? A gente falou de cavalos, de conexão, de fé, o quanto as pessoas podem se beneficiar desse contato, né, com um animal que tem tanto a oferecer: amor, dedicação, cuidado, né? Quantas coisas nós aprendemos nessa conversa hoje. Eu desejo de coração que as pessoas entendam a importância dessa terapia. Agradeço de coração o aceite desse convite, porque eu aprendi muito nessa manhã e eu acredito que essa mensagem vai levar muita esperança também para as pessoas que têm no dia a dia que lidar com situações que nem sempre são fáceis, sim, não é? E te desejo muita felicidade com o Tadeu, que vocês já são essa dupla, né, tão que combinou desde o início, né, essa afinidade que vocês tiveram. Que Deus abençoe, que vocês sejam cada vez mais felizes nessa aposentadoria dele e nessa sua dedicação a ele também, não é? Então fica claro que a cura pode vir dos lugares mais simples, do olhar de um cavalo, do silêncio da natureza, do toque da vida em movimento. Gratidão mais uma vez, Ida. Eu agradeço, Fabiana, pela oportunidade. De novo, é sempre um prazer poder falar da ecoterapia e espero que as pessoas, né, enxerguem, né, mais uma oportunidade de, na verdade, ser feliz. Com certeza. E você que nos acompanha, lembre-se que a cura começa no momento que você decide se conhecer e se cuidar. Nós nos vemos no próximo episódio do Caminhos para a Cura. Muito obrigada.